Vou chamar então a Fernanda, que vai coordenar a mesa, por favor, Fernanda. A Silvia Beraldo Costa vai apresentar a transmissão da identidade. A Bia Paz de Oliveira, que deve ter acontecido algum contratempo, então quem vai fazer a gentileza de pelo menos iniciar essa leitura é o Manzano? É o Manzano, Alexandre, que vai fazer essa leitura? Não, é o Fábio. Ao Fábio. Cadê o Fábio? Tá bom. Vai fazer a leitura no lugar da Beatriz Paz de Oliveira. O tema: uma escuta analítica a partir de teorias modernas sobre o trabalho dos sonhos e a transgeracionalidade. Então, o Fábio vai fazer a leitura do trabalho da Bia. Por favor, tome o seu lugar. Então, a mesa já está composta por hora. Obrigada. Depois temos um espaço para perguntas da mesma forma, tá bom? Obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, Fábio, que vai fazer a leitura no lugar da Bia. Não, começa com a Silvia. Bom dia ou boa tarde? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Silvia, eu moro no Mato Grosso e sou aluna em formação na Escola Paulista. Agradeço primeiro a Deus e cumprimento a todos os novos colegas, meu mestre Alê, minha mestra Nanda Nascimento. É uma honra estar aqui do seu lado. Bem, depois dessa quente apresentação anterior, feita pelo Marcelo, Rosana e o Alê, alguém tem que ser chato nessa casa, né? Porque todo mundo é muito legal. Vou trazer um artigo que foi descrito por mim e pela minha colega Andréa Maria de Sena Marques, que não está presente porque ela mora lá em Fortaleza e ela tem 4 empregos. Como diz a Michelle, todo mundo dentro aqui. Então, a transmissão da identidade. Eu estava pensando nesse artigo quando eu ouvi tudo isso que eu ouvi aqui esta manhã, que acrescentou muito o meu pensamento, e fiquei pensando nesse link do que eu vou apresentar aqui para vocês e do que o Marcelo, a Lê, a Beth e a Sandra disseram. E realmente, né, foi jogado na tela aqui os segredos dos seres humanos. Mas, como em todas as outras apresentações, vem a Norma. E a dona Norma também se faz presente neste aqui, talvez até principalmente neste. A transmissão da identidade. Resumo. Este artigo tem como objetivo discutir influências sociais e familiares na constituição da identidade sexual, bem como na definição de como essa identidade será vivida na sociedade. Fatores como a religião influenciam a visão de como a sexualidade deve ser vivida. Outro fator são as dinâmicas familiares e fatores transgeracionais. Nesse contexto, o que não é feminino acaba por ter um valor inferior ou precisa ser reprimido, e o seu livre exercício é muitas vezes penalizado com a morte. A princípio, esse artigo apresenta um breve relato do lugar da mulher e o que ela representava no início do cristianismo, associando-a ao sexo frágil e a única habilidade que deveria possuir, a de reprodutora, que devia submissão a um homem, cumprindo a ordem do Deus Criador: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. A Igreja tem forte influência sobre os povos e o reflexo desse poder está na forma como o cristianismo dita as regras do comportamento masculino e feminino, padronizando a identidade sexual e os valores a ele atribuídos, como o casamento, a construção da família, o status quo. A religião é uma ferramenta utilizada para conduzir os processos ditos normais,
o qual não cabe discussão de certo e errado, uma vez que o que se segue é o que está estabelecido pela concepção judaico-cristã. Ao prosseguir com a proposta deste artigo, cuja finalidade é provocar um olhar acerca da questão da identidade sexual, identificação e a transgeracionalidade. A partir de outras perspectivas, diferente de um saber divino, recorre-se ao mito do totem e tabu, para se pontuar a inscrição psíquica do sistema totêmico, que pode ser compreendido como um acordo dos filhos para com o pai, que se compromete a atender todos os anseios dos filhos, quanto à proteção, cuidados e uma promessa de segurança indefinida, a suscitar uma identificação sexual. O pai é quem vai falar dos filhos, a delimitar espaços inerentes da ordem do que é permitido ou proibido. Assim instala-se uma ordem capaz de falar dos filhos, a promulgar verdades, a definir as possibilidades de identificação e a definir o que é ser homem e o que é ser mulher. Prossegue-se e se estabelece uma reflexão sobre a transmissão da identidade sexual, algo a nos diferenciar, a partir da diferença dos sexos, que parece demarcar um princípio dos quais homens e mulheres não escapam. A identidade perseguida ao longo de nosso desenvolvimento pode ser transmitida de forma suficientemente estável, capaz de promover identificações inconscientes, trazer desamparo, nos faz curvar-se a um corpo que precisa ser aceito e armado narcisicamente. A transgeracionalidade parece ser um caminho para se retomar as angústias inerentes à dimensão sexual. Nenhuma aquisição identificatória escapa ao desenvolvimento libidinal, vinculado aos laços afetivos, aos desejos inconscientes dos progenitores, e lançar aos filhos uma ordem e uma alteridade. A religião judaico-cristã e a normatização da expressão da identificação sexual. No início do cristianismo, a igreja oscilava entre aceitar e condenar a sexualidade, pois dentre os ideais cristãos estavam a virgindade, a castidade e a continência. Eu vou pular essa citação bíblica que fala praticamente de como, que rege uma conduta e comportamento de como a mulher deveria ser e para o que ela estava ali executando seu papel. Pode-se perceber que, mediante a compreensão de alma e corpo difundidas pela Igreja, opostos de um mesmo ser, sem interdependência, tudo o que diz respeito ao mundo mundano torna-se irrelevante. O homem reconhece-se como ser metafísico, resta às mulheres apenas o canto das salas, as migalhas da vida. Durante este período, a mulher foi condenada a um espaço secundário, reconhecida como insaciável sexualmente, indisciplinada, capaz de utilizar-se de bruxarias para atender aos seus desejos carnais. Portadora de um corpo predestinado para o mal, a mulher foi punida. Seu corpo foi visto como amaldiçoado, impróprio, proibido para o estabelecimento de laços afetivos com o homem, por ser capaz de influenciá-lo de forma negativa e por ser caracterizado pela impossibilidade de ser predestinado à procriação, por ser um corpo impuro. A vontade divina determinava a vida das pessoas. Por ser a Igreja Católica a instituição mais forte do período medieval, tudo se fazia em nome de Deus. O poder era representado pela construção de imperiosas catedrais em toda a Europa e pela presença em cada ato e em cada olhar sobre os demais, determinando punições, peregrinações, penitências e excomunhão. Subjacente a todos a ideia de que a natureza da mulher a leva inexoravelmente a pecar. A partir do século X, a Igreja empenhou-se em aprimorar seus instrumentos de controle e dominação. 2 séculos mais tarde, ao instituir a confissão, vê-se em condição de reger o íntimo das pessoas. Destarte coloca sob seu jugo gestos e pensamentos aos quais até então ninguém imaginava poder atribuir culpa. O século XII assinala um período de complexas relações entre as mulheres e a Igreja, no decorrer de um século notável no seu aspecto profano pela criação do amor cortês, a cultura da arte e no plano sagrado pela instituição do sacramento do matrimônio. Ao surgir a Idade Média, o homem Adão arrasta pelo modo centrífugo do alargamento da polaridade, tenderá sempre mais para a vida metafísica e a transcendência. A mulher será rechaçada à condição de periculosidade. A socialização do casamento pela Igreja só aconteceu por volta do século XII e do século XIII. Foi que a normatização da moral cristã estabeleceu-se instituindo o sacramento do matrimônio.
tornando-o monogâmico e indissolúvel. A partir desta época, o ritual eclesiástico transferiu o ato matrimonial da casa, seu local tradicional, para a igreja, e a cerimônia passou a ser conduzida por um padre. Pela igreja, o casamento foi então instituído como lugar legítimo para uso dos prazeres, desde que voltado para seu fim natural de procriação. Gente, é uma contradição, né, com a nossa realidade. Uso legítimo dos prazeres, mas para o fim de procriação. É onde que tem prazer, né? Os teólogos instituíram regras básicas para casamento baseados em 3 eixos fundamentais: a oposição da relação carnal, dívida conjugal, como algo obrigatório no casamento, sem a qual ele não teria sentido; condenação de todo e qualquer ardor na relação carnal entre os cônjuges, entendido como excesso, ou às vezes, ou perversão, né? Ou às vezes como prática antinatural, e a minuciosa classificação dos atos permitidos ou proibidos, tendo em vista a função procriadora. Eu, viajando no meu pequeno mundo de Bob, imagino um manual do que pode, do que não pode, um checklist, né? Inicialmente reconhecido pela Igreja como uma forma de definição e perpetuação de poder, o casamento enquanto sacramento objetiva a reprodução e o estabelecimento de uma ordem social. Nesse sentido, Foucault afirma: o poder seria essencialmente aquilo que dita a lei, no que diz respeito ao sexo, o que significa, em primeiro lugar, que o sexo fica reduzido por ele a regime binário, lícito e ilícito, permitido e proibido. Em seguida, que o poder prescreve ao sexo uma ordem que funciona ao mesmo tempo como forma de inteligibilidade. O sexo se decifra a partir de sua relação com a lei. E, enfim, que o poder age pronunciando a regra. O domínio do poder sobre o sexo seria efetuado através da linguagem, ou melhor, por um ato de discurso que criaria, pelo próprio fato de se enunciar, um estado de direito. Ele fala e faz-se a regra. A forma pura do poder se encontraria na função do legislador, e seu modo de ação com respeito ao sexo seria jurídico-discursivo. A proposta divina parece surgir como alternativa ao que o mundo pode ofertar. Um conflito pulsional que se inscreve fundamentalmente como conflito identificatório, algo a designar a essa humanidade e a colocar frente à existência do outro em busca de satisfação. Só o outro pode aceitar tal desejo e reconhecê-lo como portador de um desejo. Ao abraçar Deus, não negar o outro em suas vidas, negar o conflito, pois este é outro incorpóreo, não sujeito a comparações, simplesmente perfeito. Observa-se a diluição do narcisismo de cada um diante da grandeza do amor divino. De fato, perante o olhar do outro, a fala ao ser humano de um amor restrito, condicional, abraça-se o infinito e prazerosamente se coloca a viver imerso na sublimação de um todo. Assim, pois, eu prezo, por causa do Senhor, vos exorto a andardes de uma maneira digna da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros com caridade. Seja solícita por conservar a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Seja um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado por vossa vocação para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. Remeter-se a um Deus é remeter-se à lei de um Pai morto e ressuscitado, que de seu sepulcro aberto, no peito vazio, governa nossas vidas. É no silêncio deste ritual reencontrar o caminho que se redefine nas relações de poder dentro da sociedade. Dessa forma, não se está rompendo com uma estrutura psíquica, com o desejo de determinar o homem e a sua história, mas aceitando o divino como outro absoluto. Deus criou o céu e a terra, fez a luz, separou-a das trevas, e a luz Deus chamou dia, e as trevas Deus chamou noite. Eu quero dar um parêntese aqui para falar uma coisa sobre isso, sobre esse trecho da Bíblia que está em Gênesis capítulo 1, versículo 5, e que eu acho que é uma orientação de organização. Quando nós falamos de transexual, de homossexual, de travesti, de lésbica, gente, é necessário fazer toda a separação de conduta e comportamento de cada uma das classificações. E, com respeito ao que está escrito aqui, eu digo: Deus determinou, haja luz, haja trevas, haja água, haja terra, haja estrela. Então foi se separado. Há uma importância, eu chamo, a
ao nosso trabalho de se separar isso, de que nós possamos olhar para cada ser individualmente, com aquilo que ele tem, com aquilo que ele é. Fui clara? Foi. Então tá. Percebe-se o desejo de anteceder os homens e a sua existência como o espírito que pairava sobre as águas antes da criação do mundo. De fato, antes de o homem existir, ele não se encontrava nos planos, mas nos desejos de Deus. Pode-se compreender que Deus é pai, não é mãe. Diante disso, a sexualidade e a identificação sexual de homens e mulheres parece inconscientemente associar-se ao princípio divino, às suas vivências quanto ao sexo e as manifestações da sexualidade ao longo do tempo. Sobre o mito de Totem e Tabum. A psicanálise de seres humanos individuais, contudo, nos ensina com uma insistência bastante especial que o Deus de cada um deles é formado à semelhança de seu pai, que sua relação pessoal com Deus depende de sua relação com seu pai carnal, oscilando e se modificando com essa relação, e que, no fundo, Deus não é nada mais do que um pai elevado. Sabe-se que o mito é uma realidade bem complexa, um sistema atemporal que se relaciona concomitantemente ao passado, ao presente e ao futuro, pois diz respeito a acontecimentos que, apesar de decorrerem em um dado momento, formam uma estrutura permanente no tempo. O mito tem uma estrutura que é tanto sincrônica quanto diacrônica, e é esta permanência da estrutura ao longo dos séculos que traz a possibilidade de ser diversamente interpretado. O mito da ordem primitiva apresentada por Freud ocupa um dos lugares centrais nas hipóteses sociais que ele discute, procurando não apenas desenvolver melhor as relações entre a sexualidade e a civilização, mas especificar melhor a gênese da cultura, dos interditos por ela exposta. Mas agora me confundi, só um minutinho. Deixa eu ver onde que está ela aqui. Pode ir. Está para a página 8? Vamos pular essa parte então. Bem, então vamos fazer como a Beth, agora que esquenta. É agora que esquenta. A transmissão da identidade, que é onde eu queria chegar mesmo. Obrigada. A possibilidade de um legado. Faremos uma breve caminhada em dois conceitos psicanalíticos que nos possibilitem compreender melhor a transgeracionalidade da identidade sexual na tentativa de construir uma hipótese sobre a herança psíquica. Foucault declarou em muitas ocasiões que a dúvida atual sobre a natureza do desejo, isso é que chamamos de sexualidade, pressupõe justamente que existem desejos sexuais diferentes, conforme o objeto do desejo. E, portanto, determinar quais são elas ajuda a conhecer os traços definidores dos indivíduos. É certo que já não somos gregos, mas também temos deixado de ser cristãos. O primeiro deles é a incorporação, diz respeito ao processo pelo qual o sujeito, de um modo mais ou menos fantasmático, introjeta, conserva um objeto no interior do seu corpo. A incorporação constitui uma meta pulsional e um modo de relação de objeto característicos da fase oral. Na verdade, estão bem presentes na incorporação três significações: obter um prazer fazendo penetrar um objeto em si, destruir esse objeto, assimilar as qualidades desse objeto, conservando-o dentro de si. Podemos sustentar que os traços psíquicos intrauterinos não deixam de exercer influência sobre a configuração do material psíquico que se manifesta após o nascimento. O comportamento da criança, imediatamente após o nascimento, fala a favor de uma tal continuidade dos processos psíquicos. Outro processo é a identificação dos processos psicológicos pelo qual o sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro. Na obra de Freud, o conceito de identificação assumiu progressivamente o valor central, mais do que o mecanismo psicológico, a operação pela qual o sujeito se constitui. Em uma introdução sobre o narcisismo, ele destaca a posição dos pais na constituição do narcisismo primário. O narcisismo primário das crianças forma um dos postulados das teorias da libido. Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivência e reprodução do seu próprio narcisismo.
que há muito abandonaram. Eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele. Sentem-se inclinados a suspender em favor da criança o funcionamento de todas as aquisições culturais que seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar. A identificação é um processo que ocorre após a incorporação, ao final da posição depressiva, aonde esses elementos vão constituindo a sensação de si. Se na incorporação existe um sujeito e um objeto, a partir da identificação são indistinguíveis e o sujeito torna-se esse objeto incorporado. Winnicott, por sua vez, em seus escritos sobre a natureza humana, nos capítulos sobre o desenvolvimento emocional primitivo e o desenvolvimento emocional do ser humano, fala de uma conexão mãe-bebê, que nos remete a pensar na profundidade dessa comunicação silenciosa, sem linguagem, quase um romance, quase uma doença. Em certa medida, é verdade que as necessidades do bebê podem ser supridas por outra pessoa que não sua mãe. Mas há dois conjuntos de razões pelas quais a mãe suficientemente boa é a pessoa certa, de acordo com Winnicott. Seu amor por seu próprio bebê provavelmente é mais verdadeiro, menos sentimental do que o de qualquer substituto. Uma adaptação extrema às necessidades do bebê pode ser feita pela mãe suficientemente boa sem ressentimentos. É ela que está em condições de preservar todos os pequenos detalhes de sua técnica pessoal, fornecendo assim ao bebê um ambiente emocional simplificado, que inclui os cuidados físicos. Um bebê maravilhosamente bem cuidado por diversas pessoas, ou apenas por duas pessoas, talvez tenha início de vida muito mais complexo, um alicerce muito menos seguro, formado pelas coisas com as quais ele pode contar para garanti-lo, quando surgirem os desejos causando complicações vindas de dentro. Presta bastante atenção nisso daqui, né? Este adoecer-se pelo seu bebê é o que se espera de uma mãe suficientemente boa. Trata-se, pois, de uma condição psicológica muito especial, de sensibilidade aumentada, que o Winnicott chega a comparar a uma doença, a preocupação materna primária. Há de vir em nossa memória vivências que levam a compreender essa linguagem. Ousaria dizer que esta mãe suficientemente boa, que o Winnicott retrata em suas teorias, praticamente entra num estado de nirvana, estado mental que não se perturba com nada. No que vem depois, a integração, a construção dos céus, uma troca existente na relação destes dois, poderia conduzir nosso pensar a uma hipótese sobre a identidade sexual. Isso, pois, nesse estado existe uma comunicação silenciosa direta entre o par mãe e bebê, que fornece as bases para o que virá a ser o psiquismo desse bebê. Ao contrário, a psicanálise considera que a escolha de um objeto, independentemente de seu sexo, que recai igualmente em objetos femininos e masculinos, tal como ocorre na infância, nos estágios primitivos da sociedade e nos primeiros períodos da história, é a base original da qual, como consequência da restrição num ou no outro sentido, se desenvolvem tanto os tipos normais quanto os invertidos. Recorre-se a um caso clínico descrito pelo psicólogo Paulo Roberto Ceccarelli no seu livro O Transexualismo, para servir de uma referência para se passar a força dos laços transgeracionais na construção da identificação sexual de homens e mulheres. Segue abaixo a descrição do caso clínico. Nada na aparência de Mark, este jovem de 27 anos, fazia lembrar a jovem que ele tinha sido. Sua voz, sua maneira de aceitar-se, seus gestos eram os de um homem de sua idade. Oriundo de uma vila às margens do mar do norte de Inglaterra, Mark sempre se sentiu, desde a mais tenra infância, um menino. Ele se dava muito bem com os outros meninos de sua região e sempre foi aceito por eles. Por outro lado, Mark sempre se sentiu muito pouco à vontade como menina, e em companhia de meninas e cedo começou a considerá-las como do sexo oposto. Segundo Mark, é como homem que ele se sente atração pelas mulheres. Ele recusa peremptoriamente a ideia de ser considerado homossexual. No período da adolescência, ele atravessou os problemas clássicos dos transexuais, quando as mudanças típicas da puberdade começaram. O transexualismo de Mark foi logo percebido pela família. Passado o primeiro impacto, seus pais teriam, segundo ele, se adaptado razoavelmente bem à situação, e quando chegou a hora, ajudaram-lhe no seu projeto de mudar de sexo. Segundo Mark, seus pais, mas em particular o pai, sempre tratou como um filho, encorajando-o a fazer coisas de menino, jogar futebol, atividades que requerem força física. Mark diz que nunca se sentiu obrigado, de fato, a não usar roupas de meninos, coisas que ele começou a fazer bem cedo. Da mesma forma, seus pais passaram a ser a menor hesitação em dar brinquedos de meninos logo que perceberam que Marcos preferia.
Filho único, Mark sempre ouviu dizer aos seus pais dizerem a que ponto eles ficavam decepcionados quando ele nasceu, pois queriam um menino. Ele e seu pai, desde cedo, foram excelentes amigos, ligados por uma profunda amizade. Mark o acompanhava por toda parte, ajudando-o sempre no seu trabalho. Quando veio me ver, ele trabalhava com seu pai num barco de transporte de carga. Na ocasião, ele estava acabando de completar a série de intervenções cirúrgicas de correção sexuais, as quais começaram aos 19 anos. Ele descreve sua mãe como uma pessoa muito depressiva, alguém que nunca cuidou de sua própria aparência. Ele não guarda nenhuma lembrança dela como uma mulher bem arrumada, penteada, maquiada, enfim, como alguém que se sentia bem como mulher. Segundo ele, sua mãe sempre lamentou o fato de ser mulher e dizia ter tido uma infância muito triste, pois na casa dela só os meninos tinham direito às coisas. Ah, como eu gostaria de ser homem! As relações de Mark com sua mãe sempre foram muito difíceis e tensas. Nesses momentos, Mark se dirigia ao pai, que sempre compreendia. Segundo Mark, sua mãe o rejeitava profundamente e nunca ligou para ele, pois ele era uma menina. De sua parte, Mark também a desprezava, a rejeitava e nunca tentou de fato nenhuma forma de relação com ela. Ressalte-se que, no mito do totem tabu, a morte do pai, o luto, incita-os a um saber, o conhecimento do bem e do mal, que carregam ao longo da vida o peso dessa certeza, frente ao corpo do pai. Para os homens, resta a culpa, e para as mulheres, a passividade, que se manifesta em seus gestos de cumplicidade, e ficam a esperar por um outro a reconstruir seu mundo, a ocupar o lugar do pai, porém o outro não vem. Concluindo, a perspectiva com relação à transmissão da identidade de homens e mulheres quanto à sua identificação sexual está relacionada com os aspectos sociais, religiosos e transgeracionais. Os mitos que ele e ela internalizaram mais ou menos profundamente, de tal forma que a estrutura subjetiva básica confere a cada sujeito uma matriz em que ele tenta explicar-se e integrar-se no mundo. A anatomia tem servido como um porto seguro para referendar algumas certezas criadas pelas famílias para definir homem e mulher. A submissão efetiva das pulsões através das regras repressivas não é imposta pela natureza, mas pelo homem. O pai primitivo de totem tabu é o arquétipo da dominação. Freud nos mostra que o masculino representa Deus, o falo. Não podemos imaginar um Deus feminino. Deus é pai, não é mãe. A teoria freudiana nos mostra que a civilização é compatível com as pulsões e com o princípio do prazer. A relação entre identidade e identidade sexual vincula-se aos processos de identificação, cujo mecanismo de base é a introjeção. Evidentemente, a identificação não se limita apenas a objetos e a imagens idealizadas. Ela atinge também aquilo que a censura familiar acredita poder manter em silêncio. Por um misterioso processo de comunicação entre inconscientes, são transmitidos os elementos recalcados da fantasmática familiar, os segredos da família, as histórias indizíveis de incesto, de suicídio, de crimes, enfim, tudo aquilo que não pode, sob pretexto algum, passar à posteridade. Entretanto, esses segredos recalcados podem ser compreendidos como transgeracional. Os conteúdos decorrentes de aspectos ligados à transgeracionalidade na vida de uma pessoa podem retornar sob formas de sintomas, de delírios, de somatizações variadas, para assombrar toda uma descendência que se encontra, às vezes, a várias gerações de distância. E é nesse sentido que o sujeito pode representar o sintoma de uma construção dos pais. Pode então acontecer que, para se constituir como sujeito, a criança deverá seguir referências identificatórias precisas e rígidas que o levarão a ocupar um lugar na economia libidinal da família em ressonância com a problemática transgeracional. Sob a ótica winnicottiana, em preocupação materna primária, na fusão dessa relação, a mãe é capaz de fornecer um contexto para a constituição da criança, que a constituição da criança comece a se manifestar e as suas tendências ao desenvolvimento comecem a desdobrar-se. A saúde emocional e física do bebê depende da capacidade da mãe entrar e sair desse estado especial citado anteriormente neste artigo. E em determinado estágio de maturação ocorrem alguns processos que levam o bebê à constituição do self e o contato com o mundo real se dá através de um gesto criativo, ou seja, sua essência que originalmente é a manifestação do verdadeiro self, quem ele é verdadeiramente. Só que esse não é visto atuando rotineiramente e livremente. Existe um agente defensor que se chama falso self e que, apesar do nome falso, não é ruim. Para o Winnicott, é uma organização defensiva que tem o seu lado positivo, só que ele dá uma sensação de irrealidade. Mas é ele que entra em contato com o ambiente, sob o aspecto
da repressora influência masculina no comportamento humano geral, inclusive da diversidade sexual. Há que se pensar que na construção deste ser, a identidade sexual pode estar protegida no verdadeiro self, por consequência da dominação masculina. Logo, aponta-se a necessidade da negação da realidade interna, a negação do gênero em si, levando o indivíduo a vestir-se da identidade sexual esperada para fazer-se bem-sucedido perante a sociedade predominantemente masculina. Homens, mulheres, homos, héteros estão diante de um enigma a ser desvendado. E esse é o grande lance, o enigma de nós mesmos, de si mesmos, de suas possibilidades e limites, como aponta Gilberto Stafford. Compreender o ser humano com a singularização da vida de muitos implica em dizer que cada ser humano é a singularização da vida de seus ancestrais e é o pressentimento daqueles que virão. Obrigada. Márcio, volume. O que é isso na sua camisa? É ketchup, né? Isso não tá parecendo ketchup, não. Tá parecendo mais batom. Como é que é? Não é nada disso. Isso aqui é um... Não ouso dizer, ô Boleto. Não, eu posso explicar, tá? Isso aqui é só um... Isso aqui... Só tem batom de mulher, meu bonito. Chega! Cansei, tá? Vocês querem saber o que é isso aqui? Isso aqui é bucho de batom da minha namorada. Jesus Cristo. Pai. Mãe. Eu sou heterossexual. Eu sou hétero. São suas mais companhias. O tal do Serjão vivendo aqui em casa, chamando pro futebol, você acha que eu não vejo? Mãe, o Sérgio é uma ótima pessoa, tá? Além do mais, ele é muito mais meu brother que vocês dois juntos. Brother, cara, que negócio é esse? Hein? Todo investimento que a gente fez em você, tem os bons costumes. Não pode ser. Foi que eu errei. Hein? Eu sou desse jeito. Eu sou assim, eu gosto de mulher. Eu não criei filho meu pra isso. Eu não paguei o ingresso na primeira fila do show da Lady Gaga pra isso. Eu não toda. Acho isso doido. Eu sei que vocês queriam que eu fosse diferente. Até eu preferia, mas é que... Não tem mais, nem menos. Olha, eu vou poder... Tira essa merda aí, que vai coçar o saco agora também. Fecha essas pernas abertas. Olha. Ele não se depilou, também não se depilou mais. Eu tô cansado de ter que fingir o que eu não sou. Eu não aguento mais esses paninhos no pescoço. Essa modinha que criou na época de vocês. Eu vou vender todo o meu guarda-roupa. Muito bonito. E vai usar o que agora? Pode dizer? Vai sair de quê? Camisa polo? Camisa de tigre? Vai usar gorro do Corinthians? Eu me estiver para vestir na rua. É isso, filho. Pode falar isso com seus pais, a gente te ama. Você não vai dizer que alguma menina abusou sexualmente de você. Não, mas que eu tenho um gosto diferente entre quatro paredes que muda alguma coisa do meu caráter. Onde quem sou eu? Cala a boca! Cala a boca! Se é pra viver com cooperação, você vai viver fora dessa casa! Não, Calçada. Eu não vou deixar meu bonito sair por essa porta.
e correr o risco, sei lá, de engravidar de uma menina, eu vou te salvar. Você vai para a igreja comigo. Não, gente, agora, mãe. Não, só vai ter razão, só vai ter razão. Ela, por exemplo, veio da costela do Adão. Jesus veio da Maria com o Espírito Santo. Fertilização só in vitro ou adotada, não gosta como já nos ensinou Angelina de Prata. Eu hei de conseguir te consertar, filha. Santa Rita de Cássia, ele vai mudar essas coisas. Vou te levar para o psicólogo. Vou levar para o psicólogo. Vamos, vai. Vamos começar com esse homem. Fecha essa perna. Quero que essa perna prendeu nada com a José. Oh, meu Deus. Eu gostei tanto de meter nesse garoto. Não, perna. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Beatriz, sou aluna da IPP e vou estar lendo o artigo Uma Escuta Analítica a partir de teorias modernas sobre o trabalho dos sonhos e a transgeracionalidade. Resumo. Deixa eu voltar aqui. O trabalho foi feito, né, por mim, Beatriz, a colega Ana Cristina Campos de Almeida, com a colaboração do professor, né, o Elson Chaves Carlos. O presente trabalho visa demonstrar que o conteúdo onírico presente nos sonhos pode pertencer não somente ao sonhador, mas ser uma tentativa de elaboração de seus pais, de sua família, etc. Essa nova perspectiva abre a visão para uma relação transgeracional do inconsciente, o que pode ser útil na discussão das interfaces entre os sonhos que a ancestralidade tem em relação a um sujeito e sua sexualidade. Palavras-chave: sonhos, transgeracionalidade, elaboração onírica e sexualidade. Introdução. Compreender o ser humano com a singularização da vida de muitos implica em dizer que cada ser humano é a singularização da vida de seus ancestrais e é o pressentimento daqueles que virão. Gilberto Sartre. Para Freud, o trabalho do sonho era considerado sob a ótica do espaço onírico intrapsíquico, percebido, portanto, como um espaço fechado, formado por pulsões que se expressavam através de pensamentos oníricos inconscientes, contidos de forma caótica no conteúdo do sonho. Esses pensamentos estavam repletos de disposições aflitivas, que necessitavam de uma via de representação para, dessa forma, encontrar alívio. Essas pulsões, determinadas por pensamentos inconscientes oníricos, continham o material dos traços mnemônicos visuais e acústicos, através dos estímulos adquiridos durante o período de vigília. Em Freud, a natureza do trabalho do sonho é toda própria, singular, inteiramente diferenciada e qualitativamente falando, não podia ser comparada a nenhuma outra instância psíquica. Então, para Freud, o sonho era formado por esses traços mnemônicos, né, que vinham de fatos do dia ou sensações corpóreas. E a partir de Melanie Klein e das novas abordagens que se passa a considerar, a experiência onírica inserida em um espaço interpsíquico, comum e compartilhado. E o que transforma e ativa o comum em compartilhado é a natureza do vínculo entre os indivíduos. Então, para Freud, né, o espaço psíquico era intrapsíquico, focado em si mesmo. E a partir de Melanie Klein, considerou-se um espaço interpsíquico, com reconhecimento dos outros. Diferentemente de Freud, Bion e Meltzer mantiveram a importância da função do ego na atividade onírica. Os sonhos de grupo são transformadores.
ou criadores de pactos denegativos. Funcionam como objetos transicionais e transgeracionais. Logo, a formação do conteúdo onírico não pode ser considerada apenas do ponto de vista biológico, mas sempre transgeracional. O trabalho do sonho parece muito Freud. Em Freud, a natureza primordial do trabalho dos sonhos em nosso aparelho psíquico era de só poder representar a busca da realização de um desejo pulsão, ou seja, os desejos inconscientes egoístas. Pulsão esta identificada através da análise dos pensamentos oníricos. Quanto mais intenso e dominante é o papel desempenhado pela disposição anímica afetiva nos pensamentos oníricos reprimidos, com maior intensidade, estes buscavam uma oportunidade para chegar às vias de representação. Portanto, para Freud, a natureza primordial que forma o trabalho dos sonhos é, em primeira instância, as pulsões, desejos, que se traduzem através dos pensamentos oníricos inconscientes. Os pensamentos inconscientes oníricos são cadeias de ideias possibilitadas pela existência de outras vias mais profundas de ideias, afetos contidos, represados em centros psíquicos, com um processo inconsciente de pensamento, o que na primeira tópica se convencionou de se chamar inconsciente, e, portanto, de natureza intrapsíquica, pois expressam exclusiva ou predominantemente estímulos contidos no material dos traços mineiros visuais e acústicos adquiridos no estado de vigília. Freud, 1900, página 469. Fica-nos clara a existência de uma massa de ideias e afetos inconscientes que buscam de forma constante suas vias respectivas de representação, de modo que, ao estado de satisfação de nossos instintos denominados de felicidade, torna-se causa de muito sofrer se o mundo exterior nos deixa míngua, recusando-se a nos saciar as carências. Freud, 1900, página 22. E são justamente estas carências, carências de si mesmos, que se tornam a base estrutural dos pensamentos inconscientes, ou oníricos, que têm de ser expressos, e assim aliviados através do trabalho do sonho. Para que essa revivência das disposições anímicas aflitivas não ocorra, esses pensamentos deverão estar sob a forma de uma força psíquica que, por um lado, despoja os elementos do alto valor psíquico de sua intensidade e, por outro, por meio da superdeterminação, cria, a partir de elementos de baixo valor psíquico, novos valores, que depois penetram no conteúdo do sonho, e é como resultado destes que se verifica a diferença entre o texto do sonho e os pensamentos oníricos. A consequência do deslocamento é que o conteúdo do sonho não se assemelha mais ao núcleo dos pensamentos oníricos e que o sonho não representa mais do que uma distorção do desejo onírico. Freud, 1900, página 306. É importante ressaltarmos que os pensamentos oníricos são inteiramente racionais e são formados com o dispêndio de toda a energia psíquica que somos capazes. Encontram-se entre os processos e pensamentos que não se tornaram conscientes, processos dos quais, após alguma modificação, também brotam nos nossos pensamentos conscientes. Freud, 1900, página 490. Desenvolvimento do trabalho dos sonhos. Bom, então aqui basicamente nessa parte do desenvolvimento a gente estava detalhando, o processo do deslocamento e o processo da condensação, tá? O deslocamento seriam vários significantes para um significado, dentro do sonho, e a condensação, vários significados para um significante. Percebe-se
através dessa escuta que Freud trabalhou sempre sobre uma perspectiva biológica em relação ao sonho, pois sua matéria-prima seria as pulsões e seu destino sempre sua descarga. Além de enfatizarmos que sempre apontou para o trabalho do sonho uma perspectiva de espaço onírico intrapsíquico. Então, até esse momento, o artigo foi baseado na interpretação dos sonhos de Freud, em 1990, e ele faz uma leitura do espaço psíquico como um intrapsíquico, né? E a partir de agora a gente vai dar uma nova releitura através de estudos modernos sobre o espaço onírico comum e compartilhado. Segundo René Canes 2004, através de novas leituras, o modelo de espaço fechado, conhecido por Freud, sofreu alterações ao longo do caminho psicanalítico. Esse postulado da coincidência entre o espaço onírico e o espaço psíquico interno tem de ser reexaminado à luz dos estudos contemporâneos sobre os sonhos nas últimas décadas. O campo da experiência psicanalítica ampliou-se consideravelmente, transformou-se e se diversificou a tal ponto que nossa concepção do sonho e do espaço psíquico na qual ele se produz precisa incorporar condições de possibilidade e dimensões até então desconsideradas. A clínica psicanalítica da análise individual, bem como a das famílias, dos grupos e dos casais, permitiu compreender progressivamente de que maneira o espaço intrapsíquico do sonho se articula com os espaços psíquicos de outros sonhadores. Canes 2004, página 19. A mudança da concepção dos sonhos iniciou-se com Melanie Klein, através de suas novas perspectivas de fantasia consciente, identificação projetiva e o conceito de cena de ação. Os objetos parecem funcionar como elementos da comunicação interpessoal. Através dos trabalhos por W.R. Bion e D. Meltzer, apoiados nos conceitos kleinianos de fantasia e identificações projetivas, foi possível obter uma nova leitura na busca de verificar os novos processos na formação e função do sonho. Novas abordagens nos levam à experiência onírica inserida num espaço diferente do intrapsíquico fechado. Passamos a pensar o sonho no espaço interpsíquico, comum e compartilhado. A produção do sonho em um espaço comum e compartilhado tece um emaranhado de fios que nos conectam com a vida fantasmática e a realidade externa. Bion conceberá o sonho como o primeiro estado na formação do pensamento. O sonho dá forma às experiências emocionais, tece laços entre a vida fantasmática e a realidade externa. Canes 2004, página 21. O sonho é atravessado por sonhos de outros, que não do sonhador. O sujeito se constitui nos pontos de amarração das vozes, dos sonhos e desejos dos outros, simultaneamente ao seu próprio desejo, onde se cria o vínculo intersubjetivo dos grupos. Para Freud, na experiência onírica, a atividade do ego é suspensa. Diferentemente de Freud, Bion e Meltzer mantiveram a importância da função do ego na atividade onírica. Para eles, o sonho é um mecanismo utilizado pelo ego para ligar dados sensoriais da experiência exterior à consciência. O sonho efetua a digestão dos conteúdos emocionais diurno. Ele liga sensações e representações que não estavam ligadas entre si. Integra-as na totalidade da experiência psíquica pessoal, salvaguardando-a. Canes 2004, página 45. O sonho parece ser o meio pelo qual o ego elabora conflitos psíquicos e problemas emocionais, através do qual encontram uma saída reparadora e criativa. O sonho realiza a reparação do ego. Podemos supor, então, que o ego está sempre sendo estruturado, modificado pelo trabalho do sonho. O material psíquico passa a ser coletivo, não somente individual.
é alimentado pela psique coletiva e desemboca na transmissão psíquica entre gerações. Sonhos de grupo. O elemento que transforma e ativa o comum e compartilhado é o vínculo entre os indivíduos. A investigação passa a ser direcionada à formação do sonho e suas funções dentro de um espaço comum e compartilhado. Os espaços psíquicos suporiam, então, uma pluralidade de espaços que se apoiam no psiquismo interno, no desejo inconsciente individual e no vínculo com o outro, fonte de inspirações para o trabalho e formação do sonho. A suposição desse espaço comum e compartilhado nos leva à questão da ligação entre mãe e filho. Sabemos que a mãe, o pai e os familiares sonham no bebê, sonham sobre seu futuro e depositam nesse sonho seu narcisismo. O bebê, ao nascer, tem apoio no psiquismo materno. Suas primeiras identificações e vínculos surgem da relação familiar. A família se constitui de um emparelhamento dos inconscientes. Para Freud, o sonho é um retorno e uma via de acesso a traços herdados dos ancestrais. Ao recebermos objetos que não foram simbolizados e não passaram por um processo de elaboração, nos deparamos com elementos enigmáticos, que se encontram no centro de mal-estares e repetições. O que não pode ser representado na psique materna é deslocado para a psique da criança. Cães 2004, página 71. Outro ponto relevante a ser mencionado é a destinação do sonho. Ferenczi notou que os sonhos de Freud tinham um destinatário, Fales, levando-o a verificar que para quem se contam os sonhos é aquele para quem eles estão destinados. A destinação do sonho pode ser verificada através dos grupos. Supondo que o grupo, como o sonho, é um aparelho de transformação psíquica, devemos nos perguntar qual efeito o relato de um sonho promove na psique do outro. O relato mobiliza o movimento em que o sonhador oferece o inconsciente e o grupo reage com o ego. Os grupos instituem porta-sonhos, que transformam as percepções inconscientes dos membros do grupo e os inserem em seu próprio sonho. E ao fazer o relato do mesmo, geram acesso ao pré-consciente dos demais membros do grupo. O organismo grupal situa-se nos pontos de encontro dos espaços individuais, das fantasias compartilhadas, da associação e da intersubjetividade. O que suscita os personagens no sonho é a identificação com o ego. O sonho realiza um trabalho de continente que possibilita transformação e ligação, impossibilitando que fragmentos de objetos e do ego fiquem espalhados no mundo exterior e nos remetam a um processo psicótico. Encontramos em nosso psiquismo todas as possibilidades irrealizadas de nosso destino, as quais a imaginação continua aferrada. Todas as aspirações do ego que não puderam realizar-se devido a circunstâncias externas desfavoráveis, assim como todas as decisões voluntárias suprimidas, que produziram a ilusão do livre-arbítrio. Cães 2004, página 216. Os kleinianos pensaram a cena do sonho como a representação do espaço psíquico do sonhador. Na cena estão contidos todos os conflitos e mecanismos de defesa do ego, de seus objetos e personagens internos. É através da cena do sonho que nossos personagens internos atuam. O sonhador pode, por meio da cena, se colocar em diversos personagens simultaneamente. É criança, adulto, homem, mulher, odeiam e amam ao mesmo tempo. Esse ponto, onde o espaço psíquico de um se encontra com o do outro, constitui o umbigo do sonho. O umbigo do sonho é tratado por Freud como ponto de fuga de sua teoria do sonho. Constitui um limite para a interpretação. O que Freud introduz com a ideia do umbigo do sonho
é uma categoria com a qual todo analista já se viu confrontado e que M. Henriquez, 1974, denominou o impensável universal. Trata-se do recalcado originário, de uma organização fantasmática arcaica, que jamais encontraram expressão na linguagem e que não podem ser pensados. Cães, 2004, página 265. O ego psíquico do início da vida não possui fronteiras. O mesmo é progressivamente integrado no decorrer de seu desenvolvimento. Dificuldades na delimitação do ego suporiam relações simbióticas, comprovando a existência de um estado original de indistinção entre si mesmo e os outros. Estudos nos permitem perceber a abertura da psique de um sujeito à psique dos outros, mais próximos. A psique comum e compartilhada está contida por um envoltório que contém, limita e põe em contato as psiques com seus componentes diferenciados e não diferenciados. Esse envoltório é a condição do emparelhamento das psiques. E esse emparelhamento está incluído no envoltório. Juntos, em seus lugares psíquicos mais obscuros, ele forma o segundo umbigo do sonho. Juntos garantem a comunicação entre os espaços pré-conscientes e inconscientes dos sujeitos de um conjunto. O apoio onírico mútuo e o holding onírico. Cães, 2004, página 274. A superposição dos espaços psíquicos convoca o espaço do sinistro e nos remete ao reencontro com a magia. A sensação do sinistro surge da impossibilidade do sujeito determinar se o percebido é parte do mundo exterior, se está inserido na realidade. Uma experiência que nos remete ao sinistro são os sonhos telepáticos. Novos elementos nos permitem abrir o debate sobre os sonhos e sua tendência ao misticismo, sua fina separação entre lucidez e loucura. Nos permite supor um terceiro umbigo do sonho, composto por 3 lugares, onde o sonho repousa sobre o desconhecido e dele se alimenta: o biológico, o vínculo interpsíquico e as representações culturais do rito e dos mitos. Supomos então que o sonho se encontra entre 2 mundos paralelos e que deste é o comunicador, cuja função seria preservar o mundo dos vivos e o mundo dos desaparecidos através da transmissão parte consciente e parte inconsciente. Foi Freud quem indagou se o sonho é comunicação. E sua resposta foi inicialmente negativa. O sonho não quer dizer nada a ninguém. O sonho trata qualquer mensagem como um estímulo. E na análise, as palavras do analista agem como se fossem estímulos. Embora o sonho seja, antes de mais nada, uma comunicação intrapsíquica, nada diz que ele esteja orientado por uma comunicação intersubjetiva. Cães, 2004, página 290. Provavelmente, Freud se preocupou em constituir um campo de investigação limitado, para poder assim melhor estudar o espaço intrapsíquico e seu acesso ao tratamento psicanalítico. Mas suas especulações, bem como as de Abraham, deixou o caminho aberto, e novas abordagens a respeito dos sonhos coletivos e dos pensamentos transmitidos de uma geração a outra. Relatado e endereçado, o sonho não é um enunciado fechado, é um processo de transformação. É atravessado pelos enunciados ou pelas percepções dos outros, às vezes por seus sonhos. Com o apoio na abertura psíquica, no espaço interpsíquico constituído pelo umbigo do sonho, segundo Freud não interpretável, o segundo umbigo não visível e o impensável, terceiro umbigo, novos dispositivos estão disponíveis para as novas leituras psicanalíticas, no que tange ao espaço comum e compartilhado. O processo de transformação que o sonho executa no psiquismo individual, bem como no coletivo, nos remetendo a novos processos relacionados aos pensamentos oníricos em busca de esclarecimentos e verificação.
da relação entre sonho e sintoma. Possível destino do material não transformado pelo sonho. Os psicanalistas Nicholas Habran e Maria Torok, em 1978, lançaram uma nova perspectiva sobre os pensamentos oníricos, introduzindo as noções de cripta e de fantasma, a partir de suas pesquisas. A cripta e o fantasma são hipóteses de que pensamentos possam desembocar em sujeitos que não entendem e não compreendem o porquê de suas atitudes. Surge um sentimento de estranheza, de falta de controle perante seus destinos. Seus sintomas são sentidos como se um fantasma falasse através deles e para eles. Os fatos e acontecimentos não transformados, não relatados, que não puderam passar pelo luto e, consequentemente, não se escreveram no psiquismo, passam a serem sentidos como sinistros, elementos inconscientes que nunca foram conscientes. O fantasma é um trabalho no inconsciente do segredo inconfessável de outro, incesto, crime, bastardo.